Então, só um adendo em relação à primeira parte dos hindus, né, sobre a água. Uma prece védica que é feita às águas, né, relativa aos níveis de existência espiritual, física, né, em que a água é capaz de vivificar. Então, abre aspas. Ó ricas águas, pois que reinais sobre a opulência e alimentais a boa vontade e a imortalidade, e sois as soberanas da riqueza que se faz acompanhar de uma boa prosperidade. Dignai-vos, Sarasvati. Sarasvati é a deusa hindu da sabedoria. Normalmente é representada em cima de uma flor de lótus flutuando sobre as águas, né? Então, dignai-vos, Sarasvati, dotar de um vigor juvenil aquele que canta. E fecha aspas, né? Enfim, tinha ficado para trás. Mas assim, nessa segunda parte aqui, a gente vai ver a questão da água, né? Só que do ponto de vista judaico-cristão. E, portanto, passagens aqui que estão relacionadas à Torá, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento também. Então vamos lá. Água. Na tradição judaica-cristã, né, a água ela simboliza a origem da criação. Né? Em hebraico existe uma letra que é o Mem, e ela simboliza essa água sensível, a mãe, a matriz, o útero, né? Portanto, fonte de coisas, fonte da vida. Em consequência, é considerada como uma hierofania, ou seja, uma manifestação do sagrado. Ela pode ser encarada sob dois pontos, né, dois planos opostos, né, uma ambivalência ou entendida como fonte de vida, mas muitas vezes a gente vai ver aqui como morte também, calamidade, tal, destruição. Enfim, na Bíblia, então, os poços, né, que são encontrados, tal, são lugares de alegria, de encantamento, de encontros essenciais, são lugares sagrados, é de onde nasce o amor. A gente precisa levar em consideração aqui a questão geográfica, né? O clima desértico, árido, semiárido, em relação aos povos hebreus, em relação à Palestina, Canaã, Terra Prometida, enfim, que faz referência a esse povo. Então, logicamente, a água vai ter um valor muito grande, um valor divino, né? Um valor de importância para a vida. Afinal de contas, sem água ninguém vive, né? Então, a partir dessa consideração, a gente pode entender, por exemplo, que a alegria, a fonte dos encontros, um lugar sagrado, está sempre relacionado à água. Tá, continuando. Os rios são agentes de fertilização da origem divina. As chuvas trazem consigo a fertilidade da agricultura, das plantas, né? Através da benevolência divina. A água, portanto, é comparável ao maná. O maná é o alimento produzido milagrosamente no momento em que Moisés fazia a travessia, né, do exército do Egito até a Terra Prometida, tal. Então a água ela é comparada ao maná celeste, né? Sempre se reza pedindo água para que Deus envie os aguaceiros ou se faça por encontrar poços, né, para saciar a sede. Em relação à hospitalidade, sempre se exige que se apresente água fresca para saciar a sede, para limpar os pés, né, que os pés sejam lavados, para assegurar o conforto e a paz da pessoa que está sendo recebida, né. Portanto, a água ela é celebrada no Antigo Testamento como algo magnificente, né? Jeová
Então agora, gente, algumas referências, né? Jeová é comparado a uma chuva da primavera. Isso está em Oséias. Em Números, que é também um livro, né, do Antigo Testamento, o justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Então a água aparece como símbolo de bênção muitas vezes. Olha lá, Jeremias, no livro de Jeremias. O povo de Israel, na sua infidelidade, desprezou, né, a água de Jeová, que é fonte de água viva, Jeová, e eles terão que fazer do seu próprio país um deserto. Então, muitas vezes aqui aparecendo como um castigo, né? O povo que desobedece segue sem uma fonte, sem uma possibilidade de conseguir a água. A alma busca seu Deus como um servo sedento, isso está em Salmos, né? E a alma parece como uma terra seca, sempre em busca dessa água que apetece, né? Portanto, em busca do divino, da bênção, da promessa, da vida. Então, como bênção, em Isaías está descrito: brotará água no deserto, o país da sede se abrirá em fontes. Ou ainda no Apocalipse: o Cordeiro os conduzirá às fontes das águas da vida. Né? Então são todas passagens ainda, outras em Provérbios, né? Enfim, muitas passagens do Antigo e no Novo Testamento também. Mas na Torá isso aparece, na teologia da Idade Média isso aparece também, principalmente aqui, ó, São Atanásio, que foi um teólogo cristão do século IV, e Tertuliano, que também foi um apologista cristão do século III, nesse caso. Enfim, vida espiritual também representa, né? Também é um símbolo de vida espiritual. Quando aparece ali Jesus num diálogo com a samaritana, né? E ele diz: aquele que beber da água que eu lhe darei não terá mais sede. Pois bem, quando a gente se referia ao Santo Atanásio, né? Ele explica lá que o Pai é a fonte, o Filho é o rio e as pessoas bebem desse Espírito, né? Água também entendida no sentido de eternidade. Aquele que bebe dessa água viva participa eternamente, antecipadamente da vida eterna. Quando eu me referia a Tertuliano, né, que é o apologista cristão do cristianismo primitivo, tal, a gente acaba percebendo que ele atribui a água à virtude purificadora de novo, né? Sagrada, e reforça a questão da ablução. Lembra que a gente comentou aqui no canal sobre o verbete da ablução, né? Portanto, no caso aqui do Tertuliano, ele acredita que a ablução ela é importante, ela está relacionada à água, porque ela, segundo essa interpretação, a água apaga as infrações, né, cometidas na vida e, portanto, lava o pecador e é pensada também a partir do batismo, né? Nesse sentido de livrar de toda a mácula, de todo o pecado. Daí, por esse motivo também, eu escolhi essa imagem aí, né? Que é a imagem de um batismo nas águas. Batismo nas águas, já que é o nosso tema. A imersão nas águas, como está acontecendo na imagem, é regeneradora e opera um renascimento. É como se a partir daí nascesse uma nova pessoa a partir dessa interpretação simbólica do batismo e da imersão na água, né? Alguns cultos também são concentrados, né, em torno de determinadas nascentes. Todo lugar de peregrinação comporta um olho d'água, né? Enfim, então, de certa forma, a gente tem falado aqui sobre origem, fertilidade, bênção, sabedoria.
elementos positivos. Mas lembra que eu dizia inicialmente que também existe essa ambivalência, né? Que é associar a água muitas vezes a uma expressividade mais negativa, mais relacionada ao mal, relacionada à morte, né? Muitas vezes. Então, as grandes águas anunciam na Bíblia provações. O desencadeamento dessas águas, né, é símbolo de grandes calamidades. Então, por exemplo, a passagem aqui que está em Sabedoria, livro do Antigo Testamento. Certeiras surgirão rajadas de raios do teso arco das nuvens. Para o alvo voarão. Sua funda lançará furiosa saraivada contra eles, lufarão as ondas do mar, e sem piedade os rios os afogarão. Fecha aspas. Então aqui fazendo menção à questão de uma calamidade usando a água como símbolo, né? Então ela também acaba comportando malefícios que normalmente está relacionado aos pecadores, né? Aos maus. Em Isaías, por exemplo. Salva-me, ó Deus, pois a água está subindo ao meu pescoço. Estou afundando num lodo profundo, sem nada que me afirme. Tá. E para finalizar, então, o homem deve passar pelas águas amargas da vida, né? Como a gente dizia lá no primeiro vídeo, né? Para que ele tome consciência da própria miséria e para que ele se transmute em júbilo, né? Em riqueza, em transmutação, em mudança, né? Essa imersão na água, saindo de nossas origens, emergindo na água, para que aí depois a gente saia transformado dela e purificados, portanto. Então aqui no caso dos judaicos, dos hebreus e dos cristãos, né, a água está relacionada com matriz, com útero, com vida, né, com origem, ainda com fertilidade, portanto, né, bênção, sabedoria, vida espiritual, isso o aspecto positivo. No aspecto negativo, a gente relaciona com calamidade, com morte, com destruição, porém, muitas vezes entendida também esse lado da calamidade ou da morte como transmutação para algo positivo, para eliminar o que não deveria ser e para renascer algo positivo. Portanto, aqui nesse caso, relacionado à purificação, né? A cura. Água entre judeus e cristãos.